Fala, Rogério, tudo certo? Fala, Jonathan, tudo tranquilo, e você? Tudo na paz. Pelo menos aqui na paz, lá no leste europeu é um pouco Nem diferente. tanto, né? Já nem tanto. Bom, eu imagino que você está sendo muito acionado para falar sobre esse assunto ultimamente, né? Que Você acha que Um, você acha que é um dos poucos que tem acho que muito arcabouço para poder destrinchar esse conflito para gente. Pô, eu agradeço a análise, mas de fato os acontecimentos eles estão, digamos ali, movimentando muitas dúvidas, né? É uma das regiões do mundo que é muito comum, né? A gente ter um conhecimento um pouco superficial, né? Só quando de fato acontece alguma coisa. Então, desde aí de 2 semanas passadas, de fato, eu tô acompanhando muito de perto e, obviamente, sempre que eu posso, eu colaboro, divido tudo as minhas descobertas recentes e tudo que eu já estudei também sobre o assunto, né? Então, para o pessoal te conhecer melhor, Rogério, fala um pouco sobre você. Você é geógrafo, certo? Perfeito. Sou geógrafo, professor de geografia, principalmente para cursos pré-vestibulares, já lecionei em colégio de ensino médio também. Um pouco de projetos pessoais na área de geopolítica, atualidades, e um pesquisador, um apaixonado, digamos assim, por um casamento entre a geografia física, a geografia política, a geografia econômica. Eu sempre gostei muito de colaborar aí pelo sincretismo dessas áreas que muitas vezes elas aparecem seccionadas, né? Então e essa, infelizmente, né, pela natureza do assunto, mas Uhum. é uma oportunidade muito boa para a gente, de fato, misturar aí esses aspectos históricos, geográficos, econômicos, políticos, étnicos, linguísticos. É, de fato, aí o que se chama de melting pot, né, a região e o que está acontecendo. Perfeito. E então vamos lá tentar entrar um pouco no tema. Bom, acho que a gente vai ter que passar por muitas coisas hoje, mas vamos do começo. Ah, Se fala muito de que esse conflito, ameaça do início da guerra se dá por conta da OTAN lá aparecer no cangote da Rússia, mas aparentemente tem um campo muito maior que explica o porquê que nós estamos passando por esse momento de tensão. Você pode trazer para nós esse panorama do como é que se dá o início desse conflito? Com certeza, claro. Primeiro que o que hoje a gente entende como Rússia e Ucrânia, durante muito tempo foi uma divisão muito difícil de enxergar, né? Não vou voltar muito no passado para a gente não perder muito o fio da meada, mas, por exemplo, Kiev, a capital atual da Ucrânia, foi a primeira capital, né, do que viria a ser ali depois o Império Russo. Então já tem uma ligação muito forte histórica. E o que hoje nós chamamos de ucraniano, ou seja, a etnia ucraniana, a língua ucraniana, a identidade cultural ucraniana, ela se mistura e se misturou durante muito tempo com a mesma análise do que nós fazemos o que é ser russo, né? Então, trazendo já um pouco mais para frente, para próximo aí do presente, durante a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, ali toda aquela concepção de uma união de fato de várias repúblicas, e essa situação perdurou durante décadas, então isso de fato ela acaba criando marcas fortes em gerações. E depois da separação, no início da década de 90, então para muitos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo aqui agora, talvez seja esse panorama ali do fim da União Soviética, fim da Guerra Fria, e do ponto de vista de formação de Estado nacional organizado tal qual a gente faz uma análise mais contemporânea, a Ucrânia é um país muito recente, muito novo, né? Então ele surgiu ali de fato com o fim da União Soviética, porém todo o período anterior à formação da União Soviética e durante a União Soviética, laços culturais, linguísticos e étnicos se misturaram muito. Para simplificar um pouco, mas dar uma ideia geográfica, o leste da Ucrânia, o que ontem e hoje está mais presente na mídia, aí a região de Donbass. Donbass é uma grande província, com as duas regiões aí de Lugansk e Donetsk mais destacadas, é uma região de muito forte influência russa. É muito comum as pessoas nessas regiões terem ascendência russa, falarem mais o russo do que o próprio ucraniano. Então existe de fato
ali uma força pró-Rússia da população. Então, isso deixando as ações políticas dos estados de lado, existe uma grande parcela da população no extremo leste da Ucrânia, que é um país muito grande, que tem essa ligação forte com a Rússia. É claro que isso é uma grande deixa, né? É ali uma facilidade que o Putin vem percebendo isso já há um bom tempo, para o que ele está armando ali agora, né? Então, diferente do que nós vimos em outras épocas, não é simplesmente ali uma ameaça a anexar parte de um território onde não há uma similaridade cultural, apenas por interesses econômicos ou recursos naturais. Essa questão, esse assunto fica mais complicado justamente porque traz ali relações de sociedade históricas, de identidade nacional muito forte. Então, é muito difícil para nós, à distância, entender. Mas é importante a gente tentar ali compreender os diferentes pontos de vista, né, da situação. Bom, e basicamente, desde que o Putin assume em 1999, essa relação ela volta a indicar algumas, dá uma estremecida. Acho que principalmente depois que aqueles acordos russos-ucranianos são rompidos unilateralmente pelo lado da Rússia. Eu acho que durante o governo do Yomochenko, você tem, acho que desde então, uma relação muito, muito complicada, muito estremecida, porque dentro da Ucrânia, e você falou de duas regiões que eu acho que são chaves, Lugansk e Donetsk, você tem movimentos separatistas que são financiados pelo governo russo. E isso já tem se alimentado há bastante tempo, certo? Exatamente, você tocou num ponto muito importante, aproveitando-se então dessa identidade cultural de parte da população, né, do leste da Ucrânia, o governo russo, com todas as suas artimanhas, estratagemas, né, que eles são característicos, ele já vem armando, fomentando, dando de fato força a essas vertentes pró-Rússia e separando a Ucrânia. E mesmo dentro de ações do Estado ucraniano, como, por exemplo, movimentações de se unir mais à União Europeia, de adentrar a OTAN, então são núcleos de resistência dentro do país, né? Então hoje, quando a gente olha a Ucrânia, a gente percebe a região central e a parte mais oeste, a parte mais ocidental, de fato com uma identidade forte ucraniana, com vontade de se aproximar do Ocidente, da OTAN, da União Europeia, e essa região que você falou, fomentada, claro, muito pelo Putin, que viu ali uma oportunidade de colocar ali a sua estratégia geopolítica mais forte. Não é só uma ação de se proteger da OTAN. E, segundo estudiosos que há muito tempo vêm analisando as ações de Putin, isso faz parte de uma estratégia um pouco maior, né? É claro que só esse ponto da Ucrânia já é de uma complexidade enorme, né? Sim, com certeza. Enfim, e compõe esse cenário. Tanto é que acho que a última notícia mais bombástica que a gente teve foi o Putin reconhecendo as duas regiões como independentes. Exato. E isso é claro. E já foi um processo, né? Eu acho que a semana passada, o parlamento russo já havia discutido e votado isso, e na votação, né, já deu, obviamente, a maioria, mas essa decisão do parlamento precisava ser sancionada pelo executivo, que não tinha dúvida que o Putin... E na verdade, isso cai como uma luva pro Putin, porque ele acaba usando isso como... Todo mundo que assistiu, ouviu o discurso dele, deve ter percebido. Ele é um ex-espião da KGB, tem toda ali uma forma muito peculiar de falar e de agir, mas ele está falando em missões de paz, né? Então, as tropas que ele está enviando para essa região que se declarou independente e ele está reconhecendo a autonomia, ele está ali colocando como missões de paz. Só que, Jonathan, se você me permite fazer um acréscimo rápido aqui... Por favor. 2014, né, acho que muita gente lembra, 2014 foi um ano importante porque aconteceu uma separação que tem relação com toda essa, digamos ali, esse desenvolvimento, essa dinâmica da Ucrânia e Rússia. A península da Crimeia, que até então era da Ucrânia, mas com as características similares
de parte da população de ascendência russa, parte da população falando mais o russo, tendo ali uma proximidade maior com a Rússia. Houve ali manifestações, claro, mas chamou-se de um pseudo-plebiscito, que na verdade foi muito mascarado. Mas, resumindo, a Península da Crimeia declarou a maior parte da sua população com vontade de separar da Ucrânia e ser autônoma. Putin não demorou muito e aí ele já anexou. Então, demorou ali de 1 ou 2 dias, eu não me lembro exatamente o tempo, mas foi quase imediato. Ele anexa a Ucrânia, então, a Crimeia. De 2014 para cá, então a Crimeia passa a fazer parte da Rússia. Só que ao fim dessa anexação da Crimeia, foi assinado um acordo importante. Então, para qualquer um que queira entender bem o que está acontecendo agora, é importante entender o acordo de Minsk. Esse acordo ele foi assinado com o fim dessa separação da Crimeia e anexação dela por parte da Rússia. E resumindo os termos desse acordo, a Ucrânia se comprometia a reconhecer, de fato, então, que a Crimeia não lhe pertencia mais, mas a Ucrânia se comprometia a, aos poucos, criar uma certa autonomia para essas regiões a leste, Lugansk e Donetsk. E, do lado russo, a Rússia se comprometeria a não mais anexar, enfim, cessar ali todas as movimentações militares, né? E foi uma espécie de cessar-fogo. Na verdade, nem a Ucrânia, nem a Rússia nunca cumpriram os termos, né, de fato desse acordo. A Ucrânia nunca fez nenhuma movimentação política para reconhecer a autonomia dessas províncias e, obviamente, a Rússia também nunca parou de fomentar, né, toda essa rebeldia, digamos assim, dessa parte mais a leste da Ucrânia. Então, ele está sendo muito citado esse acordo de Minsk e o que aconteceu ontem e hoje é justamente ali, digamos, o ponto final da desobediência desse acordo agora por parte da Rússia, né? Então, interessante isso que você está falando para todo mundo entender. Podemos compreender, então, que o acordo de Minsk, ele é, digamos assim, a semente para este conflito específico, claro, sem ignorar o contexto histórico anterior a isso, mas tem uma ligação umbilical com o acordo de Minsk e a anexação da Crimeia em 2014. Total. Digamos ali do ponto de vista das relações internacionais e do direito internacional, o que dá mais argumentos, né, para as sanções que o Biden já anunciou, hoje também o Boris Johnson já anunciou também. O argumento é justamente o rompimento com o acordo de Minsk. Você precisa ter um arcabouço dentro de um direito internacional para argumentar o que de fato, o que um país fez, o que um Estado nacional fez que desrespeitou, né, um status quo. Nesse caso, o acordo de Minsk é a base. E aí agora ele foi de fato quebrado, né? Tá, e então qual que é o papel da OTAN nesse conflito? Porque o que tem se muito noticiado é que basicamente a OTAN ofereceu um lugar para a Ucrânia, o que deixou a Rússia numa situação que ela precisava, digamos assim, se defender. Porque, enfim, é ali no cangote da Rússia, né? Como dizem. Me explica então esse contexto geral do que desencadeou agora nessa tensão. Perfeito. Para a gente lembrar rapidamente, a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, uma aliança militar criada no âmbito da Guerra Fria, e no âmbito da sua criação, 1947, 49, aliás, anos depois veio o Pacto de Varsóvia, seria o similar da aliança militar, o que é a OTAN, representando ali os interesses capitalistas do lado dos Estados Unidos, Pacto de Varsóvia, o similar do lado da União Soviética na época. Então, durante a Guerra Fria, essas duas alianças militares, né, representaram muito bem ali a chamada corrida armamentista, que era uma corrida qualitativa e não quantitativa na lógica militar. A corrida espacial é uma derivação disso também. Então, a presença dentro dessas organizações militares, dessas alianças, significava você estar dentro de uma área de influência representada pelos dois polos e, obviamente, ser, de certa forma, subordinado, né, às ações determinadas pelos dois líderes, na época, os Estados Unidos e a União Soviética. Década de 90, no início, a Guerra Fria termina, acaba, o bloco da União Soviética também chega ao fim, o Pacto de Varsóvia se dissolve, mas a OTAN não.
a OTAN se mantém. Então, uma rápida análise, puxa, se o sentido de existir da OTAN era fazer frente à ameaça socialista, eles chamavam de ameaça comunista da União Soviética, e agora não existe mais esse lado, então qual é o novo papel da OTAN? Aos poucos, a OTAN se transforma numa aliança militar para defender interesses mais, obviamente, da visão estadunidense, em grande parte, ações de grupos terroristas. Lembrando que, seja lá o que eles classifiquem como terroristas, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, o que eles determinam... Costuma ser bem arbitrário, né? Exatamente. Então, aos poucos, a OTAN ela vai se expandindo, inclusive com o ingresso de países, membros que eram do bloco do Pacto de Varsóvia, né, todo o processo de fragmentação das fronteiras na Europa, na década de 90, e aos poucos ali a migração de algumas ex-repúblicas soviéticas mais para o lado ocidental, principalmente as repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, que eram da União Soviética. Então, a OTAN ela tem um processo de expansão ao leste. E isso, aos poucos, como você bem falou, quando Putin chega ao poder em 99, ele veio como uma ameaça, né? Ele é o quintal dele, a área de influência, né? Então, fica até uma guerra, quem influencia quem e o que ali. Ele chama muito de zona tampão. É importante, segundo ele, né, a criação de uma zona tampão, uma área de proteção contra ameaças, sejam essas ameaças econômicas, políticas, culturais, obviamente militares também, né? Então a Ucrânia é um espaço territorial de disputa muito importante. No lado russo, digamos, o limite, se a Ucrânia adentrar a OTAN ou a União Europeia, se aproximar do Ocidente, representaria, na visão do Putin, né, de grande parte também dos seus correligionários ali, uma derrota, né, para o Ocidente. E o Ocidente, a União Europeia, também vê, né, um importante aliado, trazer a Ucrânia para a sua área de influência. Agora, Jonathan, vou fazer um acréscimo rápido da parte da geografia física aqui. Quando a gente analisa o relevo dessa região, leste europeu, indo até os Montes Urais, que é a divisa natural do que é a Europa e o que vira a Ásia, né? O corredor norte é uma imensa planície. Essa planície começa no norte da França, ela adentra ali a Países Baixos, Bélgica, Alemanha, Polônia, e ela vai até os Montes Urais. Por que eu estou destacando a questão de planície? Planície, do ponto de vista de relevo, é uma área excelente para facilitar movimentações, fluxos comerciais, fluxos populacionais. Então, é uma área que facilita toda uma ocupação territorial. Porém, a mesma facilidade para você criar fluxos dentro do seu país, você facilita também fluxos externos, ameaças, invasões externas. Então, a história da Rússia, né, o que hoje é a Rússia, né, já foi invadida por franceses, por suecos, por alemães, uma invasão talvez bem conhecida em tempos anteriores, por mongóis. Então, isso vai criando, né, ali uma sensação de medo, de ameaça, mas com uma leve justificativa do ponto de vista físico do território, né? Então, é claro que eu me coloco totalmente avesso a qualquer tipo de violência, principalmente física. Então, não vejo justificativa em ações militares armadas, nem ali, nem em outro lugar. Porém, existe um motivo para que um medo de uma ameaça, né? A geografia física, ela, pelo menos, ela nos dá alguns argumentos que ajudam a gente a entender esse espaço mais fluido nessa região. Então, é importante a gente ressaltar isso também. Bom, que eu acho que é um bom gancho para a gente falar da questão do gasoduto, principalmente, que está sendo uma arma de política bem, enfim, muito abrangida, mas eu queria puxar, dentro disso que a gente está falando, um parênteses, para você nos falar um pouco do papel da OTAN, entrar um pouco mais nisso, porque basicamente, depois do fim da Guerra Fria, depois do fim da União Soviética, enfim, quando ela volta a ser Rússia, muito se alega que a OTAN ela não faz mais sentido assim, pensando na geopolítica, nas relações internacionais. Mas ela se mantém e tem aumentado aí a sua zona de influência, mesmo que ainda não exista, digamos assim, uma zona de influência formal militar. Eu vou deixar muito clara a palavra formal nesse caso, por parte da Rússia, por parte do Oriente.
Como é que você vê hoje, não necessariamente só nesse conflito, mas como você vê o papel da OTAN hoje na geopolítica? Eu vou começar respondendo, Jonathan, lembrando de uma frase que eu gosto muito, uma frase em latim da época do Império Romano. Essa frase é a seguinte: Se vis pacem, para bellum. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Dentro dos meus estudos e pesquisas em geopolítica, né, a guerra, de fato, a ação armada militar, ela é prova de uma estratégia frustrada. Alguma coisa deu errado, né? Então, estrategistas, estudiosos das artes militares fazem ali um esforço muito grande para criar toda uma estrutura de proteção simultaneamente de ameaça. Então, tudo que eu faço, as minhas movimentações, as minhas ações e as minhas reações, tentando criar toda ali digamos, uma imagem, seja real ou não, mas de força, que eu tenho força. Não mexa comigo, que senão você vai ter, né, vai arcar com as consequências. A OTAN, quando ela foi criada, ela tinha uma lógica, um por todos, todos por um. Um país da OTAN que tenha sido ameaçado, um país da OTAN que tenha sido atacado, a ideia da OTAN de ter toda uma proteção coletiva, de que vários outros países, todos os outros países também pudessem agir contra quem ameaçou esse membro da OTAN. Isso cria, obviamente, um escudo protetor estratégico. Do ponto de vista prático, direto, a OTAN, do que eu me recordo mais, a última grande ação militar da OTAN, na década de 90, na Guerra dos Balcãs, todo o processo de fragmentação da antiga Iugoslávia, né? Slobodan Milosevic, um líder sério que acabou promovendo uma limpeza étnica, as forças da OTAN, lideradas, obviamente, pelos Estados Unidos, mas por boa parte ali dos seus grandes aliados, Reino Unido, a França, promoveram ataques maciços e muito fortes, movimentações militares clássicas. A partir desse momento, a OTAN ela fica muito mais assim, com pequenas ações isoladas, mais pontuais, geralmente com ameaças terroristas, mas, sobretudo, é um argumento de estar protegido, ou pelo menos passar uma sensação à sua população. Existe um orçamento que não é barato fazer parte da OTAN, você tem que colocar à disposição um efetivo militar, claro que isso é proporcional a cada país, mas também colaborar com parte, né, do financiamento para manter toda essa estrutura, mesmo que não usada, mas todo o maquinário de guerra, os armamentos, as munições. Então, em primeiro lugar, não é barato estar na OTAN. Significa que fazer parte da OTAN é porque você tem uma certa ameaça. Fazendo um paralelo, mas é um paralelo, né, bem para a gente entender o que está acontecendo na Ucrânia. O Brasil atualmente ele faz parte do Conselho de Segurança da ONU como membro rotativo, né? São 15 países membros, sendo que 5 são vitalícios com o famoso poder de veto e 10 membros rotativos. A cada 2 anos eles são trocados. O Brasil, uma curiosidade, é o país que por mais vezes compôs o Conselho de Segurança da ONU, né? Dentro dessa fatia de membros rotativos. Na prática, o membro rotativo da ONU, ele ganha ali uma certa representatividade, uma questão mais de imagem, mas na prática quem manda são, obviamente, os 5 com poder de veto, né? Então isso era desde a fim da Guerra Fria até hoje. Então, você tem ali um exemplo, um paralelo que uma organização internacional que tem todo um orçamento muito grande, requer ali toda uma estrutura para funcionar, mas a praticidade mesmo, ela é limitada. Então, a OTAN, da mesma forma. É óbvio que a OTAN não vai entrar em conflito direto contra a Rússia. Eu vejo isso como quase que totalmente improvável. Mas esse argumento, fazer ou não fazer parte, da mesma forma, a Ucrânia fazer parte da OTAN no sentido mais representativo de deslegitimar a influência russa no país, né? Mas atualmente a OTAN é o argumento, não é o principal, mas fica vagueando ali dentro dos principais, junto com argumentos econômicos, históricos, de origem, mas entra nesses elementos também, né? Bom, eu quero
passear com você agora, então, por algumas regiões, para a gente entender um pouco os interesses dessas regiões e o que muita gente está perguntando. Trazendo basicamente assim as perguntas do pessoal que nos segue. Basicamente, querer entender China, Estados Unidos e União Europeia. Vamos começar por esse último, União Europeia. O que muda na União Europeia com esse conflito Rússia e Ucrânia? Por que existe um apoio massivo à Ucrânia, inclusive enrolando essa treta com o gasoduto, a Alemanha? Muito se fala de que depois que a Merkel saiu, a coisa desandou ali. Eu queria que você esclarecesse, traduzisse isso para todos nós, por favor. Vamos lá. Dos atores que você citou aí, você escolheu a gente começar talvez pelo o que está numa posição mais delicada, né? Então, a União Europeia, a gente tem percebido nas reuniões com Putin um papel um pouco mais destacado da França, né? O Macron já esteve por 2 vezes lá e faz sentido, principalmente após a saída do Reino Unido. Então é importante lembrar, Reino Unido e todas as declarações de sanções hoje desligadas, desconectadas da União Europeia, né? Desde o Brexit. A França, obviamente, adota o mais comum discurso de apoio às estratégias dos Estados Unidos, ou seja, de sanções, de fato ali de não deixar o Putin deitar e rolar, e vamos fazer de tudo para salvar os irmãos ucranianos como europeus e tudo mais. Mas eu vejo um papel muito delicado, de fato, da Alemanha. A Alemanha está ali numa posição muito complicada. Isso porque, historicamente, desde a reunificação, também é o papel mais ocidental, mais pró-Estados Unidos, num discurso de unificação da União Europeia, é a locomotiva econômica da União Europeia. Porém, é o país, dentro aí dos protagonistas, o que mais depende do principal item de exportação da Rússia, que é o gás natural. E essa dependência, Jonathan, é legal a gente lembrar, 2011, o acidente nuclear no Japão, em Fukushima. Esse acidente em 2011 provocou, claro, uma onda de manifestações contrárias, né, à manutenção de energia nuclear, né, pelo risco da energia nuclear. Ali ficou muito evidenciado. Japão, um país super tecnológico, e mesmo assim não está salvo de riscos nucleares e tudo mais. A Angela Merkel, na ocasião, e o que eu vou falar aqui agora, eu sou grande fã da Angela Merkel, mas um dos aspectos que ela sempre ficou conhecida, nas minhas análises pelo menos, ela trazia discursos opostos a ela, contrários a ela. Ela tentava fazer sempre um jogo mais de conciliação, né? Criou pouca oposição, as poucas oposições que surgiam, ela trazia para tentar se aproximar. Ela sempre foi muito centrista nesse aspecto. E ela acatou a essas manifestações contrárias à energia nuclear e fez uma política muito radical de desligamento das usinas nucleares da Alemanha, 2011. E muito acelerado, principalmente para um país com uma máquina industrial, econômica como a Alemanha. Então, de 2011 até hoje, aos poucos, a Alemanha foi obrigada a aderir a uma outra fonte energética. E aos poucos isso foi se aproximando da Rússia, não só o petróleo, mas principalmente o gás natural, daí a importância dos gasodutos, né? Então, trazendo para a Alemanha no cenário atual, ela não pode simplesmente criar sanções com a mesma intensidade, né, no discurso, o mesmo fervor do discurso, seja dos Estados Unidos, seja o Reino Unido, ou mesmo do Macron, da França, porque ela depende mais. Então, algo perto ali dos 45% da sua matriz energética depende de gás natural da Rússia, e estamos falando da Alemanha. Então a Alemanha ela fica numa posição mais delicada. Ela não pode simplesmente criar, assim, dar força a todo esse discurso de sanções, mas ela também não pode apoiar. Então o Olaf, ele de fato ali, está começando o seu governo já com uma situação mega delicada. Por isso que a União Europeia não tem se noticiado muito isso na grande mídia aqui no Brasil. Mas quem vai mais a fundo nas pesquisas percebe que muito mais do que vem à tona dos discursos dos líderes, eles estão, assim,
conversando o tempo todo, porque a União Europeia ainda não se decidiu qual a sua posição total. Ele já sabe que não pode ter o mesmo discurso que o Biden tem, ou a mesma veracidade ou raiva que o Biden está disso, mas também, obviamente, não podem passar, né, a mão no que o Putin está fazendo. Então, a União Europeia, no meu entender, é o elemento mais delicado desses atores que você citou. Estados Unidos, Biden, não vejo entrando em nenhuma ação militar. Recentemente, o Biden e toda a repercussão que isso gerou, externa e principalmente internamente, a saída militar do Afeganistão, tudo que aquilo acabou gerando, o retorno do Talibã ao Afeganistão. Então, existe um trauma muito recente, né, de presença militar dos Estados Unidos em qualquer lugar do mundo, seja na Ucrânia, seja em qualquer outro país. Agora, o que vem se falando muito, e muitos analistas entendem como talvez uma das alianças mais perigosas possíveis, é a Rússia e essa aproximação com a China, né? Antes da gente falar disso, desculpa te cortar, já. Antes da gente falar com a China, tem algumas questões em relação aos Estados Unidos que eu gostaria de te perguntar. Bom, não é segredo para ninguém que o Trump, não, esse já foi, que o Biden está passando por uma situação política muito delicada. Ele, apesar de ter partidariamente a maioria do Congresso e do Senado, politicamente ele não tem. Você tem ali, por exemplo, 2, 3 senadores que são dos democratas, mas que barram basicamente tudo que o Biden tenta, e ele está passando por um momento de desaprovação muito grande. É o segundo presidente da história desde que começou a se medir a popularidade, que termina o primeiro ano de governo com a reprovação maior do que a aprovação. E enfim, é já dado como favas contadas que agora nas midterms ele deve perder aí, tanto o Congresso quanto o Senado. E se diz muito nos Estados Unidos que a guerra ela é um jogo importante na manipulação de popularidade. Isso fez muito bem para o Bush no começo dos anos 2000 e que de fato isso poderia ajudá-lo politicamente. Você vê dessa forma? Existe algum interesse, pelo menos você sente, um interesse político, pessoal do Biden nesse confronto, em intervir nesse confronto? Você sabe, Jonathan, que eu andei lendo algumas produções de análises de especialistas no discurso, na estrutura de discursos. E um pouco que eu li, eu não fui muito a fundo, mas, por exemplo, muitos analistas veem o grau de nervosismo e incerteza do Biden nos seus pronunciamentos oficiais. Lendo ali, e ele já tem uma idade um pouco avançada, inclusive, e a análise fala assim, será que ele está 100% dentro das suas faculdades mentais, ele está batendo bem, falando português claro, né? Ele está batendo bem na cabeça, porque a minha análise, o meu entendimento, não vejo o Biden indo como ação armada militar, numa estratégia clássica, como você bem lembrou, a máquina de guerra servindo como manobra para trazer a população, né, de desviar a atenção de problemas maiores internos, mas aclamar ali um sentido de patriotismo, de nacionalismo, e aí vários presidentes, você citou muito bem aí, casos recentes que fizeram esse uso. Eu não acho que ele vai fazer isso justamente porque dentro da análise da população dos Estados Unidos, ficou ali, foi muito mal digerido essa questão da desocupação do Afeganistão. Tem uma parte da população que crucificou ele, outra parte acabou elogiando, mas está muito dividido. Você analisou muito bem, ele está em maus lençóis agora aí para a renovação do Senado e do Congresso. Eu também vejo ele perdendo muito apoio. E eu vou um pouco além. Vamos colocar aqui uma certa, entre aspas, fraqueza política, econômica dos Estados Unidos, foi observado e foi analisado pelo Putin, no meu entender, e isso ajuda a explicar o porquê a situação chegou aonde está agora. Se a gente analisar movimentações militares da Rússia,
o Putin começou a levar um efetivo militar próximo à Ucrânia desde abril de 2021. Então não é um processo que começou em dezembro ou em janeiro, desde abril de 2021. E o Putin, como estrategista, que ele sempre foi desde a época da KGB, eu acho que minha análise agora é bem pessoal, com base no que eu estou entendendo dessa movimentação. Ele entendeu certa fraqueza ao início e ele foi, digamos, aproveitou o time, está aproveitando o time. Então eu acho que Estados Unidos, por isso que o Biden ele tenta trazer o tempo todo a União Europeia para apoiar as suas decisões e fazer algo similar. É muito inédito, inclusive, né, na história recente, a gente perceber que os Estados Unidos, né, numa posição não tão de soberba como outros presidentes em outras situações já fizeram. Olha, preciso realmente de um apoio. E eu acho que o Putin, ele leu essa fraqueza, entre aspas, um início talvez de um processo de transição, até talvez de decadência econômica, militar e todo o poder de influência dos Estados Unidos. E eu vejo aí o que ajuda a gente a entender o timing das ações do Putin. Então não vejo os Estados Unidos sozinho, como era até pouco tempo clássico, tradicional, ações militares para trazer ali a população. O Biden, eu acho que realmente está em maus lençóis. E aí você ia falar da China, que eu acho que para nós, até por uma questão, somos muito mais ligados com as notícias e com a política do Ocidente, ia ser interessante você falar para a gente aí da questão desse encontro, né, desse casamento sino-russo. Exato. O Xi Jinping, ele aos poucos, ele foi criando, digamos ali, Xi Jinping, o presidente da China, líder do Partido Comunista, né, é importante, né, na figura de líder do PCC, né, do Partido Comunista Chinês, então ele se coloca como chefe de Estado da República Popular da China. Ele vinha demonstrando já há alguns anos uma certa afeição pelas demonstradas estratégias da Rússia, mas, claro, também com olho em oportunidades econômicas, né? Ninguém é bonzinho, né, nessa história e em nenhuma outra. A abertura das Olimpíadas de Inverno, né? As Olimpíadas de Inverno acabaram recentemente aí, mas voltando na abertura dessas Olimpíadas, um encontro que foi muito ali, digamos, atraiu a atenção de muita gente entre o Putin e o Xi Jinping, e ao final desse encontro foi assinado um acordo enorme, assim, por analistas de energia, um dos maiores acordos para vender petróleo, mas principalmente de gás natural da Rússia para a China. Então, assim, uma aproximação econômica. Isso até demonstra um outro lado, talvez que a Rússia esteja criando alternativas e formas de não se preocupar tanto com essas sanções. Essa aproximação, se eu fosse colocar de uma forma bem resumida, a Rússia é um país de economia bagunçada, enfraquecida, mas forças armadas que botam respeito. A China é um país de economia que bota respeito e forças armadas idem. Então essa aproximação e divisões de macro estratégias, interesses internacionais muito próximas. Claro que quando a gente vai aprofundando, a gente vê divergências, mas do ponto de vista macro, é interessante para a China, assim como é interessante para a Rússia, né, ali uma diminuição de poder de influência e interesse dos Estados Unidos e União Europeia. Então é como se for... inclusive, Jonathan, indo um pouco mais a fundo na área de economia, eu vi analistas falando assim, que tipo de sanção os Estados Unidos poderia de fato fazer que doesse mais na Rússia? Como eu disse, essa questão de energia não dá para mexer muito, senão a Alemanha vai ficar ali fragilizada, né? O Biden já anunciou ali uma restrição de investimentos, isso, aquilo, outro, mas falava-se bastante, digamos, um golpe mais forte, tirar a Rússia e todos os bancos russos do sistema SWIFT. Eu não sei se todo mundo sabe, o sistema SWIFT é o sistema que faz conversar todas as transações bancárias do mundo. É o que integra um banco do Brasil com um banco da Europa, com um banco dos Estados Unidos, com um banco da Rússia.
Então, seja pequenas transferências de turistas que vão viajar ou de quem tem familiares viajando, morando em outro país, as pessoas mandam dinheiro para cá, ou grandes investimentos e compras, pagamentos de importações, exportações e investimentos em qualquer que seja a área. Essas transações elas acontecem dentro de um sistema de integração econômica que é o SWIFT. Tirar a Rússia desse sistema seria, de fato, um golpe poderoso. Ou seja, isolar economicamente a Rússia dessa forma. Porém, talvez isso poderia promover uma aproximação ainda mais acelerada da Rússia com a China. Como se a Rússia e a China falassem, era isso que eu queria. Era isso que eu queria, porque então vem para a minha área de influência, para nossa força econômica conjunta, Rússia e China. Eu tenho coisas que podem ajudar economicamente. Os dois países têm trocas econômicas muito fortes, claro que precisam ir na integração, mas tirar a Rússia do sistema SWIFT seria uma sanção de fato muito forte, mas talvez poderia ter um efeito contrário ainda maior, como se você acelerasse a aproximação dos dois. E é tudo que os Estados Unidos não quer. Porque a Rússia sozinha já é um problema muito forte, do ponto de vista político, do ponto de vista militar, nem se fala, econômico, no caso da Alemanha e da União Europeia. Então, aumentar essa proximidade dela com a China, que vem aí há décadas numa guerra comercial com os Estados Unidos, China e Estados Unidos já vêm trocando faíscas e acusações de espionagens cibernéticas, espionagens industriais e subsídios industriais dos dois lados ali, legais. Então, criaria ali uma situação que eu vejo muito mais complicada. E aí, Jonathan, um temperinho aí, sem ser da turma do incentivar a briga. Mas não são poucos analistas que vêm e falam, se você apertar muito, não só então a Rússia efetiva essa ocupação e anexação da Ucrânia, a China tem questões abertas com Taiwan. Se perceber uma fraqueza, né, do Ocidente, Estados Unidos, e a China sempre deixou claro, falou assim, Taiwan é uma ilha rebelde, ela nos pertence. Essa relação, né, que a China tem com Taiwan é, de uma certa forma, próxima do entendimento da Rússia em relação à Ucrânia, pelo menos do leste da Ucrânia. Então, poderia se criar uma situação ainda maior nisso, né? Vamos para a pergunta agora, acho que todo mundo quer te fazer. O que o Brasil tem a ver com isso? Aonde é que o Brasil está nesse jogo? Qual que é o peso da visita do Bolsonaro em falar que o Brasil tem sororidade com a Rússia e depois lá nos Estados Unidos a própria... eu não lembro quem foi... eu lembro que o jornalista fez a pergunta lá falando sobre a visita do Bolsonaro. Eu acho que não sei se foi a secretária de Defesa que falou que, bom, o Brasil pode estar escolhendo um lado, tentou amenizar, jogar panos frios. Mas o que o Brasil tem a ver com isso? O que nós temos a ganhar? O que nós temos a perder? Qual que é o lugar do Brasil nesse conflito? O lugar do Brasil nesse conflito é bem escondidinho no porão, quietinho, está de castigo lá. Mas a gente fica muito tranquilo e aliviado, porque a gente tem, claro, esse líder maravilhoso que governa a nossa nação. E parou a guerra por um tempo, hein? Ai, olha, vou te falar, viu, Jonathan? Criando um parênteses rápido aqui, talvez você saiba disso, eu, além do meu lado geógrafo e geopolítico e de atualidades, eu sou viajante por natureza. Inclusive, estou numa grande expedição agora e viajo sempre que eu posso. E o que eu passo de vergonha quando eu estou viajando para fora do Brasil por ser brasileiro, olha, você talvez deva imaginar a vergonha, e eu não tenho argumentos, né? Quando me perguntam, eu falo, cara, o que está acontecendo no Brasil? O que vocês fizeram lá? Eu não consigo mais explicar, as minhas poucas pseudo-explicações se esgotaram, não tenho mais argumento, né? Olha, Rogério, eu não viajo tanto que nem você. Aliás, deixo aqui um pedido pro pessoal seguir o perfil do Rogério, que é o Roca no Mundo, onde ele mostra essas viagens dele. Mas do pouco que eu viajo, eu lembro especificamente de ir para a Argentina e um garçom lá perguntar para mim: é verdade que o presidente de vocês virou e falou que a mulher do presidente da França era feia? Eu falei, falou, cara. O pior é que nem que gravaram ele escondido, ele falou para jornalista isso.
Não, eu imagino totalmente a sua cara que ficou. Eu lembro de uma situação em 2019, minha esposa e eu estávamos fazendo uma travessia pela África. Nós estávamos entrando em Zanzibar. Quando apresentamos o passaporte, né, para a autoridade de imigração, ele viu o passaporte brasileiro, ele olhou em Zanzibar, na Tanzânia, falou: cara, o que vocês estão fazendo no Brasil? Presidente de vocês, como que vocês colocaram esse lunático, o cara da imigração em Zanzibar? Então a gente já vai se criando. Mas para a gente não se alongar muito nesse assunto desgostoso que é, Jonathan, a nossa política internacional ela está extremamente prejudicada, obviamente, com Bolsonaro. Uma sucessão de decisões ruins e muitas vezes equivocadas, demonstrando ali uma total falta de linearidade, ou pelo menos de um plano efetivo. A viagem do Bolsonaro para a Rússia, assim, existe um viés nas relações internacionais, né? Imagino, eu não sei em detalhes, mas que obviamente essa viagem estava agendada há muito tempo, tudo mais, e existe uma indelicadeza em cancelar a lei sem motivo. Mas nesse caso, mais motivo quase impossível, né, de cancelar, falar, adiar, alguma coisa assim. A ida do Brasil lá não pegou bem nem com os Estados Unidos, nem com a União Europeia, nem com outros países mais dessa esfera, e também não pegou bem com qualquer país próximo à Rússia, porque estão cagando na parte, assim, em relação a ter o Brasil como aliado e como tudo isso. Por quê? O que é você conseguir um aliado, Jonathan? É você conseguir uma pessoa, uma empresa, um país, nesse caso estamos falando de estados nacionais, que você sabe que ter ele como aliado é você aumentar e melhorar a sua imagem, poder de argumentação para com os seus adversários, né? Assim, enfim, com qualquer interlocutor. O Brasil, atualmente, ele está totalmente à margem de qualquer cenário protagonista, inclusive, mesmo assim, fazendo parte agora do Conselho de Segurança da ONU como membro rotativo. Assim, o Brasil, ele desmanchou todo um processo que estava sendo construído, de fato, muito, muito sólido, de uma imagem muito boa, de uma, digamos, um respaldo dentro das relações internacionais e da diplomacia mundial que vinha construindo, jogou tudo isso fora. Então, essa atrapalhada, essa ida do Bolsonaro lá não nos ajudou em nada, apesar, deixa eu colocar isso aqui, do Brasil ter, sim, relações comerciais com a Rússia de grande interesse para nós. Nós temos a Rússia como grande compradora de uma série de produtos que fazem parte da pauta de exportação do Brasil, mas isso não justifica essa decisão, talvez nos piores momentos. Então, que outro líder, né, de qualquer outra nação, deixando qualquer viés ideológico de lado, nesse momento. Então, quem vai para lá, as conversas têm que ser entre os protagonistas, se é que vão conversar, senta o Olaf com o Putin, senta o Biden com o Putin, Xi Jinping. O Brasil, de fato, parece... Sabe quando você... o bobo da corte? Vamos trazer alguém aqui para divertir. É quase essa leitura, Jonathan. E eu fico muito triste, tenho certeza que você também, né, da gente estar vivendo esse momento das nossas relações internacionais, que tinha todo um processo, de fato, muito consolidado. Então, o Brasil, resumindo, o Brasil tem, sim, interesses econômicos com a Rússia, tem fortes laços, mas tudo tem o tempo, tem o momento certo e, principalmente, também tem o momento errado, né? Não foi o momento certo de nós estarmos lá nessa situação. Independente se o Brasil apoia Estados Unidos ou Rússia, Bolsonaro, num paralelo, né? Bolsonaro também, uma das primeiras visitas internacionais, foi em Israel e apoiou o posicionamento que a capital, de fato, de Israel é Jerusalém e não Tel Aviv. Contrariando, inclusive, o posicionamento da ONU. Enfim, aí todo um outro processo histórico que só reforça, né, essa postura, no meu entender, vergonhosa. Eu tenho a impressão, Rogério, que o próximo presidente que assumir, não sendo o Bolsonaro, ele vai ter que passar pelo menos uns 8, 10 meses viajando pedindo desculpa por aí, né? Com certeza. Vai ter que pedir muita desculpa. Agora, para a gente finalizar esse papo, que, aliás, eu estou aprendendo muito, quero te agradecer mais uma vez por ter atendido esse convite do papo. Duas coisas que eu vou te perguntar. A primeira precisamos já urgentemente
fazer uma aliança aí com o Rogério para ele promover um curso de geopolítica no PA. Então já fica engatilhado que essa conversa nós precisamos ter em algum momento. Mas tá gravado aqui, hein? Tem testemunhas aí, Jonathan. Tá gravado. E agora, acho que a pergunta que eu mais ouvi nesses dias, e que eu acho que eu mais vi título de vídeo no YouTube com isso. Teremos uma terceira guerra mundial? Pensando na proporção de que você está, enfim, incluindo aí vários continentes, né? Não é um conflito que só está delimitado ali no leste europeu. Como você, na sua visão de geógrafo, de um analista político, como você vê as possibilidades de um conflito que ganha uma proporção mundial? Eu vou tomar uma postura geralmente incomum, que geralmente essa pergunta aí todo mundo se esquiva, né? Você vê todo mundo ali, ninguém deixa claro, né? Então, veja bem e tal. Vamos lá, eu não acredito num conflito de grandes proporções, não acredito numa terceira guerra mundial agora, e tenho motivos para isso, né? Desde sempre, né? O que eu vou falar agora, então quer dizer que antigamente não tinha esses critérios, essas variáveis, sempre tiveram. Porém, eu acho que hoje elas estão um pouco mais fortes. Primeiro, toda guerra, seja ela pequena, média ou grande, é muito cara. Muito cara. Então, a questão econômica, o custo de uma guerra, o início, uma manutenção de guerra, caríssimo. De todos os lados. É caro para a OTAN, é caro para a Rússia, é caro para a China, para os Estados Unidos, para todo mundo. Então, é o motivo que sustenta o meu ponto de vista, não vejo desprovável. Segundo, uma guerra, nesse caso, seria de fato enviesada pela anexação direta da Ucrânia. Eu não vejo, mesmo com o poderio militar da Rússia, mesmo com o apoio da China, invadir, ou pelo menos ocupar o leste da Ucrânia é uma coisa, como está acontecendo agora, nesse momento. Dali, ocupar um país de grandes dimensões como é a Ucrânia, tomar Kiev, lembrando que essa parte centro-oeste da Ucrânia, grande parte da população é pró-Ucrânia, são ucranianos e veem o Putin como uma ameaça, ele deveria enfrentar uma guerrilha urbana, né, dentro da cidade de Kiev, e os Estados Unidos aprendeu da pior forma como isso é caro, é ruim, do ponto de vista político, muitas vezes um desastre, e coloca você numa posição, se você não tem uma máquina de manipulação cultural, ideológica como tem os Estados Unidos, você de fato vai ficar muito isolado internacionalmente. Então, vejo muito improvável, bato o martelo que não vamos ter. O que eu acho que nós teremos, Jonathan? E também é uma visão, eu acho que até um pouco radical. Eu acho que a gente pode estar assistindo o início de uma grande transição. Uma transição de esferas de poder e de influência. Eu enxergo o início, na verdade o início já veio um pouquinho antes, mas já um processo inicial de uma diminuição do poder dos Estados Unidos. Eu não vou usar a palavra decadência ainda, porque eu acho muito inicial, mas uma diminuição, talvez um equilíbrio maior de forças e, obviamente, a ascensão, que já era muito fácil de se prever, da China, agora não só do lado econômico, mas também dessa parte de influência política e militar. Com essa aproximação com a Rússia, também vejo essa ascensão. A Rússia, eu acho que foi uma surpresa para qualquer um que gosta de estudar relações internacionais e geopolítica, porque ela vem na década de 90, passa uma década inteira, um caos. A Rússia, na década de 90, do ponto de vista econômico, social, político, pior que a Venezuela está hoje. Então, ela passa quase uma década, o Putin assume com muita autoridade, com muito autoritarismo, com o que a gente até pode chamar de uma certa ditadura, um controle rígido, ele assume, mas ele resgata o que no discurso dele a gente percebe, né, no poder, análise do discurso. Ele traz ali um orgulho histórico da mãe Rússia e ele cria o que os Estados Unidos faz através da mídia, através de vários instrumentos que ele manipula, o Putin faz através do seu próprio discurso e, obviamente, de eliminando oposições. Mas ele cria esse sentimento de orgulho russo, isso, e contra o Ocidente é ameaça, o Ocidente é quem não nos quer poderoso. Então, eu vejo agora, de fato, um processo de transição
Não sei quanto tempo isso vai durar, mas até de certa forma histórica, você como pesquisador, historiador que é até um pouco de privilégio nós vivermos um período que eu acho que vai ser de fato muito importante, uma grande transição, né? Não é sempre que você tem essa oportunidade de viver grandes transições nessa esfera do status mundial, do status de poder, do status de influência. Então não acredito numa guerra, terceira guerra mundial, não, mas acredito no início de uma transferência. Mas esse processo acho que vai demorar, né, anos, talvez décadas. Mas eu vejo cada vez mais a Rússia conseguindo colocar as suas ações, suas vontades, seus planos em prática, em detrimento de tirar essas vontades, interesses econômicos, o discurso pela democracia, como os Estados Unidos faz. Inclusive essa análise mais política, né? A democracia, de uma certa forma, perdendo, então, esse poder, né? A nações democráticas, o discurso democrático, e quem vem ascendendo são nações autoritárias, ditatoriais, Rússia e China. Isso até dá um nó na nossa cabeça, né? Porque, independente do viés político de qualquer pessoa, ideológico, a visão do mundo, democracia é do bom, é o bonzinho, o mocinho. Ditadura sempre é a vilã. Mas então a gente está vendo o triunfo do vilão, ou dos vilões, ou os vilões se dando bem agora, né? Então é uma oportunidade, olha, para muita produção intelectual daqui para frente, viu? E principalmente para a gente tirar, desconstruir essa visão simplista dicotômica, né, de vilões e mocinhos, né, na política, que basicamente eu acho que todo mundo é vilão, de certo, todo mundo é vilão de alguém. Exato, total. Mas é isso, quero agradecer demais, geógrafo Rogério Silveira. Muito obrigado por você ter disponibilizado seu tempo, essa 1 hora para a gente conversar aqui. A gente tentou marcar já desde o final da semana passada, e você foi muito gentil, muito aberto em estar aqui conversando conosco no Política Através da História. Vou reforçar, sigam o Rogério no Instagram, ele tem uma página muito interessante que é Roca no Mundo, e não vai ser a última vez que vocês vão ver o Rogério por aqui. Agora acho que é o melhor momento para a gente pensar num curso de geopolítica, hein, Rogério? Jonathan, vai ser um prazer, foi um prazer estar aqui, batendo esse papo com você, dividindo um pouco aí do que eu venho acompanhando, venho estudando sobre o assunto, um prazer mesmo, gosto de falar, falo de coração sobre esse assunto, e fiquei bastante entusiasmado aí com a possibilidade aí de ter um papel geopolítico aí, né? Vou ficar animado, hein? Nós vamos conversar nos bastidores, em breve a gente vai trazer novidade aí, tá certo? Então Maravilha. Um abraço aí para quem nos assistiu, Rogério, um abraço, vamos acompanhando as notícias. Forte abraço, pessoal. A todos. Tchau.